Casemiro foi sondado pelo Flamengo e é um antigo sonho de parte da torcida do São Paulo. O vídeo de hoje do canal do Nicola te conta quais as chances de o volante ex-seleção brasileira pintar por aqui. Preciso te atualizar também sobre Neymar. O pai do atleta segue trabalhando nos bastidores para a compra da SAF do Santos na metade do ano. Informações exclusivas daqui a pouco. Te conto também se Alan Franco, zagueiro do São Paulo, interessa ao Cruzeiro como se especulou durante o fim de semana. E a folha salarial do Palmeiras, depois de 7 saídas confirmadas e apenas 3 chegadas, diminuiu ou aumentou? A resposta você vai conhecer em instantes. Para completar tudo sobre o clássico entre Atlético e Cruzeiro, nesse domingo, falo também sobre um zagueiro do Flamengo ironizando o ataque do Fluminense, tem as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Para começar o vídeo contando que ele tem um oferecimento de Superbet, casa de apostas esportivas autorizada pelo governo, patrocinadora master de São Paulo, Fluminense, América do Rio, além de várias outras competições. Já quero contar para vocês que hoje vou usar minhas duas apostas arriscadas, mas se derem certo, vão deixar bastante gente contente. A primeira, múltipla internacional com jogos do exterior. Estou indo na vitória da Lazio contra o Monza, do Napoli contra o Udinese, do Braga contra o Gil Vicente, do Liverpool contra o Plymouth, além do Ajax contra o Fortuna Sittard. Se todos esses resultados baterem, meus R$100 se transformam em quase R$600. A múltipla nacional também com muito jogo. Preciso da vitória do Palmeiras contra o Água Santa, do Botafogo contra o Madureira, do Juventude contra o São José, do Bahia contra o Colo-Colo e do Náutico contra o Afogados. Se tudo isso acontecer, meus R$100 se transformam em R$405. Você não precisa seguir a risca, minha sugestão. Se você achar que algum jogo está muito ousado, você tira dessa múltipla e faz a sua fezinha. O importante é já clicar no link que está no comentário fixo ou na descrição do vídeo, faz seu cadastro na Superbet, preenche seus dados, faz depósito de qualquer valor e a partir daí você já está habilitado para fazer sua fezinha. Combinado? Importante lembrar que você precisa ter pelo menos 18 anos de idade e jogar sempre com responsabilidade. Bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias. A primeira informação é sobre Carlinhos, atacante que ainda pertence ao Flamengo, mas está emprestado ao Vitória. E ele estreou marcando o gol da vitória do seu time por 2-1 no Campeonato Baiano contra o Porto. Gol no finalzinho da partida, assegurando 3 pontos importantes. Já o Grenal 4-4-4 terminou em empate em 1-1, com o Internacional jogando bem melhor do que o Grêmio, mesmo na arena do adversário. O Grêmio sai na frente com Bright White em gol de pênalti, logo depois o Fernando faz o gol de empate. Muitas chances desperdiçadas pelo Colorado. Outra coisa que chamou a atenção no clássico foi a expulsão de Roger Machado. Para falar a verdade, o expulso foi seu auxiliar, mas ele precisou também sair do banco de reservas, isso porque o regulamento do Campeonato Gaúcho prevê que em caso de expulsão de auxiliar, o técnico também é convidado a se retirar do campo. Preciso te falar agora sobre Atlético versus Cruzeiro, clássico super importante desse domingo e especial para o Cuca. É que o treinador atleticano anda com um retrospecto horroroso diante do grande rival, o Cruzeiro. Em 4 passagens pelo Atlético, o Cuca tem 12 jogos contra o Cruzeiro. São só 3 vitórias, 3 empates e 6 derrotas, aproveitamento bastante ruim e que contrasta com a passagem ou com as passagens vencedoras do Cuca. O técnico é apontado por muitos como o maior ganhador do Galo. Importante contar que o Cuca não vence o Cruzeiro desde outubro de 2013. Na oportunidade, vitória por 1-0 com um golaço do Fernandinho aos 41 minutos do segundo tempo, o jogo no Independência. É bem verdade também de que desde então foram apenas 2 jogos, com uma derrota e um empate. Hoje, jogo super importante para o Galo. É que o Atlético é o terceiro colocado do seu grupo, Tombense tem 13, o Betim tem 12 e o Galo aparece com 10. Somente o primeiro colocado dessa chave passará para a próxima fase e esse é o penúltimo jogo. Se o Atlético perder, vai para uma última rodada em situação extremamente delicada, podendo ser eliminado em caso de empate, por exemplo, do Tombense contra o Vila Nova. Hora de falar sobre o zagueiro do Flamengo ironizando o ataque do Fluminense. Eu me refiro a Léo Pereira, que depois do empate em 0-0 entre Flamengo e Fluminense,
resolveu destacar a falta de coragem do tricolor. Importante lembrar que esse 0 a 0 representa o segundo jogo do Flamengo sob o comando de Felipe Luiz sem vitória contra o rival. Na temporada passada, o Fluminense havia vencido o Flamengo na única derrota do Felipe Luiz sob o comando do time principal do Fla. Jogo de ontem, o Flamengo foi bem melhor do que o Fluminense, mas não aproveitou as chances criadas. E depois da partida, o Léo Pereira disse o seguinte, abre aspas, se viu um jogo muito truncado, porque eles estavam jogando por uma ou duas bolas. Acho, inclusive, que eles nem chutaram nenhuma bola no nosso gol. E eles têm um goleiro fantástico do outro lado, que fez um milagre no final. De fato, o Léo Pereira estava certo em relação ao número de finalizações no alvo. O Fluminense não acertou bola no gol do Flamengo, foram apenas 2 tentativas, as 2 para fora. Importante contar que o Flamengo é o vice-líder do Campeonato Carioca. O Flamengo tem 14 pontos contra 16 do Volta Redonda, ambos com 8 jogos. O Vasco é o terceiro com 13 pontos, o Botafogo é o quarto com 12 pontos. Situação do Fluminense bastante crítica. O Flu aparece apenas em oitavo, com 11 pontos, mas o que mais chama atenção é que o Fluminense tem um jogo a mais do que todos os seus adversários. Ele ainda faz mais 2 partidas. 2 partidas vencíveis, mas ainda que faça mais 6 pontos e chegue a 17, difícil imaginar que o Fluminense estará entre os 4 primeiros, chance grande de o time de Mano Menezes não participar do mata-mata do Campeonato Carioca. Hora de falar sobre o Palmeiras para contar para você se a folha salarial alviverde aumentou ou diminuiu depois das chegadas e saídas. São 7 saídas confirmadas e apenas 3 contratações. Chegaram. Vamos começar contando quem saiu. Saíram o Rômulo, que foi emprestado ao Ceará, o Atuesta, negociado de graça com o Orlando City. Antes já haviam deixado o clube o Dudu, o Lázaro, o Gabriel Menino, o Vitor Reis e o Michel. Michel, o zagueiro, que foi recentemente negociado com o Moreirense. As 3 chegadas, Paulinho, Facundo Torres e Emiliano Martins. Na teoria, se tem 3 chegando e 7 saindo, você imagina uma redução da folha salarial, certo? Errado. Dá para dizer que a folha salarial do Palmeiras hoje é um pouco superior à da temporada passada. Isso porque os atletas que chegaram tinham salários ou têm salários maiores do que aqueles que estão saindo. Ah, Nicola, mas você vivia dizendo que o Dudu era o jogador mais caro do elenco palmeirense. Verdade. O Dudu custava 2 milhões e 100 mil reais por mês. Só que o Paulinho chegou ao Palmeiras para ganhar, entre salários, direitos de imagem e luvas, cifras bastante parecidas. O Paulinho está ganhando na casa dos 2 milhões de reais mensais. Já o Martínez terá mais ou menos o mesmo salário da Atuesta. O volante colombiano que foi negociado em definitivo com o Orlando City tinha direito a 300 mil reais por mês, o mesmo que vai ser pago ao atleta que veio do Midland da Dinamarca. Só que a diferença está no Facundo Torres, que ganhava perto de 1 milhão de reais por mês lá no futebol dos Estados Unidos e chega ao Palmeiras para ganhar na casa de 1 milhão e 200 mil mensais. Esse valor é um pouco maior do que a soma dos atletas Gabriel Menino, Lázaro, Rômulo, Vitor Reis e Michel. Se o Zé Rafael de fato confirmar sua saída, o Zé tinha negociação acertada com o Santos, mas a necessidade de uma intervenção cirúrgica na coluna adiou a negociação, aí vai dar para dizer que o Palmeiras terá uma redução na folha salarial. Hoje a folha é tipo 100 mil reais maior do que da temporada passada, a saída do Zé Rafael vai permitir uma redução. E se o Rony for negociado, aí sim o Palmeiras vai ter uma folha bem menor. O Rony ganha 1 milhão e 50 mil reais por mês. Apesar de ter sido relacionado para a partida contra o Água Santa, ele segue em negociações com o Atlético Mineiro e com o Santos. Folha palmeirense do ano passado, de 26 milhões de reais. Ela teve um pequeno acréscimo para esse ano. Palmeiras é ao lado do Corinthians, dono da segunda maior folha do país. Somente o Flamengo tem uma folha salarial superior. Preciso te esclarecer agora se Alan Franco, zagueiro do São Paulo, interessa ao Cruzeiro. Confesso que não consegui entender o atual momento do Alan Franco, que era titular absoluto desde a chegada do Luiz Ubeldia, mas só esteve em campo em 3 partidas nessa atual temporada, uma delas na derrota por 1 a 0 para o Red Bull Bragantino, na tarde desse sábado, tarde e noite, né? Lá em Bragança Paulista, quando o São Paulo usou um time reserva. O Alan Franco também já havia estado nos jogos contra Guarani e Corinthians, diante do Mirassol, por exemplo, em que o São Paulo teve seu time titular, ele foi banco. Pois bem, a especulação em Belo Horizonte dá conta de que o Cruzeiro quer a contratação de Alan Franco, que de fato Alexandre Matos, Pedrinho BH e companhia estão em busca de um zagueiro
Isso é público notório, especialmente depois da lesão com cirurgia do João Marcelo. Também já haviam especulado o Arboleda, mas não há negociação, até porque o Arboleda custa altíssimo. Entre salários, direitos de imagem e ajuda com dívidas que o Arboleda constituiu, São Paulo gasta na casa dos 800 mil por mês. Fui checar com o pessoal do São Paulo e também do Cruzeiro se existe alguma negociação. São Paulo assegura que não há nem sequer sondagem. Na manhã desse domingo ainda questionei um dirigente do Cruzeiro se em algum momento o Alan Franco fez parte dos planos e esse nome está descartado. O Cruzeiro pretende anunciar até 28 de fevereiro, quando fecha a janela de inscrições, mais um defensor que vai se juntar aos demais atletas para a posição, mas esse não será o Alan Franco. Quero te atualizar sobre Santos, Neymar e SAF. Por que o Neymar assinou contrato com o Peixe somente até 30 de junho? Nos últimos dias surgiram várias versões e respostas para essa pergunta. Uma pessoa muito próxima ao Neymar e ao pai me contou, durante esse final de semana, que essa decisão do Neymar passa pela vontade dele virar dono da SAF do Santos. Só para lembrar que o Neymar não tinha pretensão de voltar ao Brasil ou de sair do Al Hilal agora em janeiro. Ele havia ouvido na virada do ano do Jorge Jesus que permaneceria no clube pelo menos até a metade do ano, ou seja, em paralelo, enquanto aguardava pela saída do Al Hilal, ele e o pai negociavam com o Marcelo Teixeira, o presidente do Santos, a compra da SAF do Peixe. Só que houve uma mudança nos planos do Al Hilal que encostou o Neymar. Diante desse cenário, o atacante aceitou a rescisão do contrato por lá e decidiu voltar ao Santos por um contrato curto enquanto termina as tratativas com o Marcelo Teixeira. O pai do Neymar não esconde de ninguém que quer se tornar dono da SAF do Peixe. Ele entende que o clube pode ser extremamente melhor organizado, administrado e rentável. O pai do Neymar ainda conta com orgulho para os amigos mais próximos que seu filho sempre protagonizou coisas inéditas. E agora eles querem colocar essa ideia de o Neymar ser dono de um clube de futebol no Brasil, algo pioneiro, algo absolutamente inédito. Importante lembrar que o Marcelo Teixeira reluta com a ideia, mas sabe da importância e o peso de ter Neymar na Vila Belmiro. Ao que parece, segundo esse amigo do Neymar, a única condição para que ele fique no Peixe para o segundo semestre é se essa negociação for finalizada. E a partir daí, o Santos mudando de patamar. A pergunta que eu deixo para você, torcedor do Peixe, é: vale a pena vender a SAF para o pai do Neymar? Ter o Neymar como atleta e dono do clube? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza? Hora de falar sobre Casemiro e a chance de o volante de 32 anos de idade do Manchester United voltar ao futebol brasileiro. Posso assegurar que o Flamengo sondou a situação do atleta nos últimos dias. Já o São Paulo, que é sempre alvo de especulações, não tem nenhum interesse ou condição financeira de contratá-lo. Quero explicar todos os detalhes a partir de agora. Primeiro, lembrar que o Casemiro está fora dos planos de Rubem Amorim, o técnico do Manchester United. Nas últimas 5 partidas da equipe, o Casemiro só esteve em campo em 20 minutos. Jogou 1 minuto contra o Leicester e 19 minutos contra o Steaua Bucareste. Jogador extremamente caro, ele tem um dos 10 maiores salários de toda a Premier League, com vencimentos na casa de 9 milhões de reais por mês. O contrato do Casemiro com o United só se encerra em junho de 2026. O clube inglês topa emprestá-lo e ajudar com parte dos salários. São Paulo adoraria ter o Casemiro, jogador formado na base, com enorme identificação e que já se declarou São Paulino, mas não há condição financeira para essa negociação. O Tricolor alega que hoje já custa mais do que aquilo que estava orçado. E o São Paulo de 2025 vai precisar seguir à risca todo o seu planejamento financeiro, sob o risco de ter dificuldades com o FDIC, aquele fundo de investimentos que está captando no mercado 240 milhões de reais por conta disso. Ainda que o United ajudasse, por exemplo, com 7 dos 9 milhões de reais por mês do Casemiro, São Paulo não teria 2 milhões de reais para completar o salário por mês do atleta. Já em relação ao Flamengo, informação exclusiva. Felipe Luiz adoraria contar com o Casemiro. Alexandre e Danilo, seus parceiros dos tempos de seleção, também chegaram a entrar em contato com o Casemiro para entender as condições, mas o Flamengo entende que por conta de todas as cifras seria um negócio para lá de arriscado e complicado. Por mais que o United tope ajudar com a maior parte dos salários, ainda ficaria um valor bastante alto para ser pago de um Flamengo que tem sido econômico nas contratações. Outra coisa que dificulta Casemiro no Flamengo é Jorginho. São jogadores de posições parecidas e a negociação com o volante do Arsenal, que é um pouquinho mais velho do que o Casemiro, está bastante avançado. O Jorginho tem vínculo com o clube inglês somente até junho.
e já sinalizou ao Flamengo que topa assinar um pré-contrato com avanço nas tratativas com o Jorginho. O nome do Casemiro perdeu força no ninho do urubu e não deve ser contratado. Pergunta que eu deixo para você é: o Casemiro caberia no seu clube do coração? Como é que você equacionaria essa questão dos 9 milhões de reais por mês? Só para arrematar, vale a lembrança também de que Cristiano Ronaldo faz um lobby grande para que o Casemiro se junte a ele no Al Nassr da Arábia Saudita. Os caras foram parceiros durante bastante tempo no Real Madrid. Se curtiu o vídeo, não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. A gente se encontra mais tarde. Tchau!